Yes! Eu sou adolescente, gosto de interatividade, músicas, jogos e de participar. Papais, não é porque cresci que eu não preciso mais da ajuda de vocês. A lição da escola sabatina não pode faltar. Nunca se esqueçam que eu serei a futura líder dessa igreja. Me ajuda a seguir rumo ao céu? Olá, professor, líder do Ministério do Adolescente, você que trabalha com garotos e garotas entre 13 e 16 anos, seja muito bem-vindo à nossa unidade de ação dos adolescentes. Veja, quando a gente trabalha com os adolescentes, a gente fica naquela dúvida de saber se realmente eles são adolescentes ou o que o povo tanto fala que são aborrecentes. Vamos tirar isso logo da nossa cabeça. Não existem aborrecentes, existem adolescentes, meninos e meninas com um potencial enorme de crescimento. Stanley Hall, que era um pesquisador da área do desenvolvimento do adolescente, lá em 1904 ainda, foi ele quem primeiro percebeu que havia um período no desenvolvimento humano que ficava ali entre os adultos e as crianças. E foi ele quem usou pela primeira vez um termo que a gente hoje conhece em inglês chamado teenager, que é aplicado ao adolescente. Então veja, naquela época, já em 1904, mesmo considerando as mudanças que acontecem no corpo do adolescente, na vida do adolescente, e que hoje nós sabemos que são reais, ele já falava, o cérebro do adolescente, a cabecinha do adolescente, é um terreno extremamente fértil. Toda semente que você lançar vai germinar. Se lançamos sementes boas, elas germinam. Se lançamos sementes ruins, elas vão germinar também. Teremos adolescentes e futuros jovens adultos equilibrados, felizes, esperançosos e otimistas se todas as sementes que plantarmos no período da adolescência sejam boas e positivas. Então, esse é o nosso papel como líderes do adolescente, líderes de meninos e meninas entre 13 e 16 anos. Plantar boas sementes nesse cérebro que tem uma potência enorme, uma capacidade enorme de se adaptar e de ver o futuro com otimismo. São meninos que estão passando por mudanças grandes, físicas, sociais, emocionais, mas eles vão achar o equilíbrio se eles tiverem bons mentores na vida deles. Além dos pais, os pais precisam contar com instituições que ajudem nesse desenvolvimento. Entre eles está a nossa igreja, que tem um papel importante na vida deles. E esse é o seu papel também. É por isso que eu te convido para a gente refletir um pouquinho nesse dia e nesse momento sobre o que nós podemos fazer para plantar boas sementes na cabecinha desses meninos que a gente já ama tanto e que são tão importantes para a igreja e para o futuro da igreja. Vem comigo que a gente vai ver bastante coisa que vai ser importante hoje. Com os adolescentes, na nossa igreja, nós precisamos focar em dois momentos muito especiais que acontecem durante cada semana. Vejam, nós temos um encontro semanal, que é um encontro de pequenos grupos, e nós temos o encontro do sábado, que é o encontro com a lição da escola sabatina, na escola sabatina. Esses dois momentos precisam acontecer semanalmente e você precisa ter atenção para cada um deles. O pequeno grupo é a base para que a gente consiga se relacionar com eles, chamá-los ao engajamento espiritual e também ao engajamento social e também desenvolvermos a espiritualidade deles. No sábado, nós estaremos recapitulando o estudo diário da lição, o estudo diário da Bíblia a partir da lição. Então, são dois momentos que nós precisamos ter foco e atenção. Se você, na sua igreja, o seu adolescente vai apenas no sábado para a igreja, para a lição da escola sabatina, é preciso formar o pequeno grupo, porque ele é a base
para que todas as coisas comecem a andar e a gente consiga desenvolver dons e talentos desses meninos no PG. Como nós estamos nesse período em que as coisas estão um pouquinho mais paradas e a maioria das igrejas ainda não voltou à normalidade dos seus cultos, nós vamos utilizar as ferramentas que temos. Então vamos começar a partir da lição da Escola Sabatina. Essa é a lição do próximo trimestre. Nós estamos no ano 2 de 4 ciclos que os adolescentes passam. A gente considera que eles vão passar pelo menos em 3 ou 4 anos aí na unidade. Então você tem um ciclo que começou em 2019 e nós estamos no ano 2 desse ciclo, que corresponde a essa lição e as lições que nós estamos estudando no ano de 2020. Aliado à lição da Escola Sabatina, nós também estamos estudando a série Conflito, e o livro do ano para cada adolescente, é o volume 2, Os Ungidos. Então, esse livro precisa acompanhar o estudo da lição. Nós tivemos uma promoção há algum tempo atrás dos kits que vinham com os 5 livros, mas é importante que você viabilize que o seu adolescente tenha o livro do Espírito de Profecia para fazer a leitura. Nós também recebemos aí em PDF, eu acho que não é difícil você conseguir para estar na mão deles. A lição do adolescente, a lição de Escola Sabatina, para quem já trabalha com ela, você que já é mais familiarizado, vai saber que ela é dividida em partes. E você que está começando com os adolescentes agora, vai saber que a lição da Escola Sabatina ela tem algumas partes específicas que a gente precisa trabalhar durante a semana. Cada partezinha dessa faz parte de um dia da semana em que o menino ou a menina vai precisar refletir sobre ela. Nós temos a introdução ao tema, nós temos a aplicação da história bíblica, que é a leitura do trecho da história bíblica, um texto-chave, que é aquele que vai abrir o estudo da semana, a curiosidade, que vai estar presente na lição sobre aquela história bíblica, algo que no meio da história tenha foco no que nós estamos estudando durante a semana. Vai haver também alguns versos de impacto que incluem aí tanto versos bíblicos como versos do Espírito de Profecia. Uma parte chamada Flash, que é importante que os meninos e as meninas vivenciem ele durante a semana, e na sexta-feira se faz o fechamento. Com relação aos adolescentes, a gente não funciona como elo da graça para as outras lições, para as outras unidades de ação, como hall, jardim, juvenis e primários. Nós não trabalhamos a lição para que o menino ou a menina recapitule durante a semana. É exatamente como se faz com os adultos e os jovens. Então, eles já vão encaminhando para estudar a Bíblia como os adultos e os jovens estudam também. Nós estudamos durante a semana, os meninos estudam durante a semana e no sábado, você, professor, faz a recapitulação da lição. Algumas dicas para que a gente consiga praticar no meio de todo esse universo adolescente. Quando nós trabalhamos com adolescentes, um critério que eu e você precisamos ter é a criatividade. Como a mente deles é muito rápida, eles vão achar meios de conseguir distrair muito fácil. Então você precisa ser criativo nas coisas que você propõe para trabalhar com eles. Outro ponto importante, já que estamos nesse momento de pandemia e muitos de nós estamos em casa, talvez vá demorar que você consiga que os seus adolescentes estejam nas salas de novo, se tiver na sua igreja uma sala, ou se reúnam novamente na igreja. Então, nesse momento é muito importante que a gente use as ferramentas tecnológicas. Nós temos aí Zoom, temos outros meios de abrir salas de bate-papo, a gente pode usar lives no Facebook, enfim, vamos usar as ferramentas tecnológicas, porque os meninos, eles são conhecidos como millennials, e nesse momento, os adolescentes, os jovens, eles têm uma certa dependênciazinha aí dos dispositivos móveis, e a gente precisa fazer jus de usar essa dependência que eles também têm do uso das ferramentas tecnológicas e trazer para perto daquilo que a gente tem como objetivo principal para trabalhar com eles. Dê responsabilidades a cada um. Você vai fazer a Escola Sabatina funcionar via Zoom, ou em salas de bate-papo, ou em lives, ou pelo Instagram. Dê responsabilidades a cada um deles. Coloque
talento ou pelo dom e aquilo que eles sentirem a vontade de fazer. Um ora, o outro lê o texto bíblico, o outro vai cantar, o outro vai dirigir o momento de oração. Mas o mais importante é que todos consigam participar efetivamente da lição da Escola Sabatina, do momento da Escola Sabatina, seja ela física ou virtual. Outro ponto muito importante que você precisa focar quando está trabalhando com adolescentes seja bíblico. Às vezes a gente acha que precisa fazer gracinha ou que precisa fugir um pouquinho disso porque a Bíblia de alguma forma pode afugentar, a leitura da Bíblia é um pouquinho mais pesada, a linguagem, isso pode afugentar o jovem ou o adolescente. Não. Nesse mundo onde tudo é muito descartável, nós precisamos trazer aquilo que é verdade e que é real. A Bíblia é verdade e é realidade. Então seja bíblico. Tem um trecho do pastor Adailson que veio numa revista adventista e eu separei para que a gente leia ele e você grave a importância desse tópico para a tua prática com os teus adolescentes. Ele disse o seguinte: em tempos de efemeridade em que o inédito fica obsoleto em segundos, a verdade divina desponta feito rochedo imbatível nas áreas movediças da tecnologia descartável. Use a Bíblia, abra a Bíblia, estimule os seus meninos e meninas a estudarem a Bíblia. E como professor, seja bíblico. Seja também autêntico, faça uma relação com os seus adolescentes da sua vida. Os problemas que eles passam, muitas vezes a gente já passou. Então mostre para eles que você é humano e que tem características pessoais que são semelhantes às deles também, lutas pessoais que podem ser semelhantes a deles também. Outro ponto importante, já que você vai estar trabalhando com lição de escola sabatina, tem uma técnica que a gente tem usado muito que se chama storytelling, que é a maneira como você vai contar a história bíblica. Conte de uma forma, fale da história bíblica de uma forma que ele consiga penetrar na realidade daquela história como se fosse nos dias de hoje. É uma maneira de contar a história que vem como referência para a lição da escola sabatina como se ela fosse sua. Isso faz toda a diferença quando a gente vai estudar a palavra de Deus. Invista também nos sentidos do teu adolescente, especialmente nesse momento em que a lição de escola sabatina é virtual. Nós precisamos investir no que ele vê, no que ele ouve, naquilo que ele pratica, na forma como você vai engajá-lo. Isso é importante também. E por fim, provoque o engajamento. É preciso que você desperte no teu adolescente o desejo de ir além do estudo apenas da palavra. Ele precisa estudar a palavra e praticá-la e mostrar que ela é importante para os outros. Então, engaje espiritualmente, socialmente o teu adolescente para fazer o bem e para pregar o evangelho. Deus espera muito da juventude que vive nesta geração de luz e Ele sempre vai estar abençoando esse ministério que nasceu certamente no seu coração também. Vamos agora a algumas dicas a respeito da lição da escola sabatina. A primeira lição do trimestre tem como tema Quem? Eu? É um chamado ao adolescente para que ele se pareça com Jeremias. A história nos diz que Jeremias era ali um jovem quando recebeu o chamado da parte de Deus e o verso-chave é: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias capítulo 1, verso 5. A primeira dica que nós podemos dar na lição, já que você vai estar trabalhando, a grande maioria ainda vai estar trabalhando via Zoom ou por outras plataformas, é importante que você interaja e o adolescente participe com você. Então, a primeira ideia que nós poderíamos colocar aqui é: peça que os seus adolescentes peguem esse texto-chave e reescrevam com sua linguagem. Escreve como você lê isso aqui. Se você fosse mandar um recado para alguém com o que está escrito no verso 5 do capítulo 1, como você escreveria? E peça que esses meninos interajam e falem uns aos outros o que eles escreveram. Outra dica importante, além do estudo da lição, você precisa engajá-los virtualmente também
para que eles aceitem o chamado. Essa é uma lição de chamado espiritual, chamado ao serviço. E nós precisamos terminar a lição da escola sabatina mostrando para eles a responsabilidade que eles têm de pregar o evangelho e assumir esse chamado para si. Quem? Eu? Você. Deus te chamou para ser missionário. Então estabeleça uma hashtag ou estabeleça uma atividade virtual que eles possam fazer para pregar o evangelho. Escolher 3 amigos que eles possam mandar estudos bíblicos, 3 amigos que eles podem convidar para virem à reunião semanal do PG, desde que eles se engajem na pregação do evangelho como resultado final do estudo da recapitulação da lição. Outro ponto importante, como eu já falei para vocês antes, o storytelling precisa ser praticado aqui. Você precisa saber como contar a história de Jeremias. Fazer um paralelo da história de Jeremias com a história de Elias e de Moisés é uma proposta legal porque todos 3 receberam chamados e todos 3 questionaram seus chamados. No entanto, Deus confirmou o chamado de cada um deles e cada um deles se transformou em bênção. Esse é o chamado dos jovens. E agora é o mesmo chamado aplicado também aos adolescentes. É uma lição forte e que a gente precisa começar a trabalhar bem com cada um deles. E a proposta final, que vem também no manual, mas a gente pode alterar porque adolescente não gosta muito de pagar mico, a gente sabe disso. Então a proposta do manual era fazer um painel onde a gente colocasse as fotos deles bebês. Talvez alguns não se sintam à vontade para fazer isso. Então nós vamos fazer uma galeria bem legal no Instagram, uma galeria bem legal no Facebook, mas das melhores fotos deles. A foto em que eles acham que representa o Filho de Deus sendo chamado por Deus para um serviço. Mande eles escolherem a foto e vamos formar a galeria daqueles que serão missionários chamados por Deus para fazer o seu serviço. Eu espero ter colaborado com você de alguma forma com as dicas que a gente trabalhou aqui nesse momento e vou voltar no primeiro ponto da minha fala. Lembre-se que o cérebro do adolescente, ele é fértil. Se você plantar sementes boas, germinarão lindas árvores e teremos lindos frutos. Se as sementes forem ruins, nós não teremos nada para aproveitar. É nosso papel trabalhar no cérebro desses meninos, na cabecinha deles e transformá-los em árvores muito frondosas e que deem muitos frutos para o Senhor e para a sua igreja. Que Deus abençoe você e te dê toda a capacidade do mundo para conviver bem com esses meninos e meninas e fazer a diferença na vida deles como mentores do coração desses meninos. Deus te abençoe.